O homem nasceu livre, porém, por toda parte, encontra-se sob os grilhões, acorrentado. Quem acredita ser senhor dos outros, não deixa de ser mais escravo do que eles. Como ocorreu essa mudança? Não sei. O que poderia torná-la legítima? Creio poder responder essa pergunta. Nossa videoaula de hoje é sobre Jean-Jacques Rousseau, o cidadão de Genebra, e o contrato social formulado por ele, que vai tentar responder essa pergunta: como a gente pode tornar legítima essas relações sociais de poder, de dominação? Será que tem como? Vamos descobrir. Nossa videoaula de hoje, então, mais uma vez vamos falar, já falamos aqui no canal sobre vários textos do Rousseau. Temos um vídeo sobre a trajetória, a obra, a biografia do Rousseau. É importante compreender a pessoa para também tentar compreender melhor a filosofia, né? Temos um sobre a origem, a origem da desigualdade entre os homens, né? E agora temos um vídeo sobre o contrato social, a obra máxima do Rousseau, a obra pela qual ele é tão conhecido. E o contrato social tem uma relação bem íntima com a origem, né? O discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Tem uma relação bem forte ali. Porque, na verdade, se você lembra, se você assistiu o vídeo, se não assistiu, volta lá para assistir, pausa esse vídeo, vai lá assistir aquele outro, que é muito importante entender a origem da desigualdade entre os homens para compreender o contrato social que o Rousseau quer formular, porque naquele vídeo o Rousseau vai bater até não poder mais em vários filósofos contratualistas ali do período, o Pufendorf, o Locke, o Hobbes. E agora no contrato social, depois dele destruir o contrato social daqueles caras, ele vai tentar construir um contrato social. Então, olha só, ele destruiu a ideia de um contrato social entre seres humanos ali e governos, né? E ele vai agora criar um contrato social entre seres humanos, entre as pessoas e um governo. Então, parece contraditório, mas não é contraditório. Porque ele acredita que há a possibilidade de formar um contrato social que seja realmente legítimo. Os contratos sociais formados até então, lembrando o que é um contrato social, né? O título do livro, mas o que é um contrato social? Quando a gente nasce, a gente assina, né? Bebezinho, sabe? Bebezinho nasceu, recém-nascido, assina um contrato. Ao nascer, nós assinamos um contrato, nos submetendo às leis do país sob o qual a gente nasceu, certo? Todos nós temos várias leis para cumprir na Constituição Brasileira, por exemplo, de 1988. Mas nós nunca concordamos que vamos seguir essas leis, nós já concordamos ao nascer. Então já tem leis, já tem regras que são colocadas, que são expostas aí, não tem discussão. Tu vai ter que seguir, né? Então nós temos já um contrato estabelecido, né? Então, esse contrato social, como é que ele começa, como é que ele surge, né? O Hobbes e o Locke, por exemplo, vão estabelecer as bases ali de como teria surgido ali o contrato social e como o ser humano ele tem que abrir mão da sua liberdade, né, de certa forma, para ter um governo absoluto, um governo forte, no caso do Hobbes, né? No caso do Locke menos, mas tem que ter ali um governo para melhorar a sociedade, para reger, para ter segurança, tudo mais, essa coisa toda que a gente já viu naquela outra videoaula. O Rousseau critica esses caras, critica até não poder mais. Aí agora ele vai construir o seu próprio contrato social, ele quer formular algo que possa ser feito para modificar essa sociedade tão depravada, como ele já afirmou em tantos discursos, né? No discurso sobre as artes e a ciência, por exemplo, ele detona a sociedade da época, ele está dizendo que tem muitos problemas naquela sociedade. Então, ele está preocupado com isso. E ele vai colocar, por exemplo, ao longo do contrato social, ele está pensando que a depravação moral, isso ele já tinha afirmado em outros textos também, a depravação moral ela vem dos malgovernos. Então, ele percebeu ao longo da vida dele que quanto pior é o governo de um país, de um lugar, mais as pessoas naquele lugar são depravadas, elas têm problemas, né? São corruptas, enfim. E ele percebeu que se um mau governo torna as pessoas ruins, um bom governo pode tornar as pessoas melhores. Então é possível construir algo melhor, é possível construir um mundo melhor. Então o Rousseau está preocupado com isso. E aqui uma coisa muito importante sobre o Rousseau. Ao contrário de vários outros filósofos do período dele, que faziam discussões muito teóricas e distantes da realidade, o Rousseau está preocupado com a prática dessas ideias. Ele tem uma preocupação sincera, verdadeira, com como colocar em prática essas ideias. Inclusive,
o contrato social dele ele vai tentar estabelecer em alguns lugares. Ele vai até escolher um lugar, que é uma ilha chamada Córcega, que fica ali na costa entre a França e a Itália. Ele vai dizer que ali seria o ponto ideal para fazer uma tentativa de um contrato social, como ele formulou nesse livro. Então ele tem essa preocupação legítima em colocar em prática essas ideias de como construir uma sociedade melhor. Só que, enfim, na Córcega não vai dar certo, porque ela vai ser anexada pela França, ele vai tentar fazer isso na Polônia, mas a Polônia vai ser partilhada, então, nesse período inicial não vai entrar em prática as ideias dele, ele não vai conseguir fazer. Mas ele tinha uma preocupação legítima ali, verdadeira, em colocar em prática essas ideias, ele não queria só ficar discutindo lá, teorizando por teorizar. Não, ele queria colocar em prática essas ideias porque ele acreditava mesmo em melhorar a sociedade, certo? Esse é o primeiro ponto importante aqui. Bom, ele está preocupado em formar um contrato social, então, que una as pessoas e pare de dividir elas, porque o que ele percebeu nos contratos sociais anteriores, na ideia que o Locke, por exemplo, concebeu de um contrato social, o Rousseau percebe que é um contrato social que ele acentua as desigualdades sociais, porque ele surge para proteger a propriedade privada, para proteger algumas pessoas que têm mais, então ele vai aumentando cada vez mais a desigualdade entre as pessoas, e aumentando a desigualdade, ele aumenta a insegurança também, porque é da desigualdade que vem a insegurança, que vem os problemas sociais. Então o Rousseau quer fazer um contrato social que possa unir as pessoas, e não esse contrato divisível que existia até então, certo? A ideia que ele vai formular disso é uma ideia de autogestão coletiva, então isso é bem importante na obra dele. Ele vai falar ali da formação de assembleias populares, né? Então, inclusive, por isso que é importante essa república que ele escolhe ali, a República da Córcega, que ele queria colocar em prática essas ideias. Por quê? Porque a República da Córcega é um lugar pequeno, né? E o Rousseau acreditava que lugares pequenos seriam mais fáceis de ter essa autogestão coletiva, porque seria ali um conjunto de pessoas que, entre aspas, se conhecem, né? Pessoas mais próximas que estariam discutindo, debatendo. E ele falava que num país muito grande, de grande extensão territorial, como o Brasil, por exemplo, seria muito difícil de colocar em prática essa ideia de assembleias populares, onde as pessoas elas sejam soberanas nesse país, elas participem, porque para o Rousseau isso é fundamental. As pessoas precisam participar do governo. Não é que nem a gente participa do governo, a nossa democracia, né? O Rousseau, ele até, a ideia de democracia, ele não era, embora ele seja considerado talvez um dos pais da democracia, a ideia de democracia para ele não dava muito, ele não defendia muito essa ideia, porque ele achava que tinha que ser uma gestão mesmo, a população tinha que estar todos os dias ali, recorrentemente se reunindo para debater questões, né? Uma coisa até remetendo um pouquinho, talvez, àquela democracia ateniense muito antiga, né? Embora com muitas diferenças também, né? Mas eu não vou voltar nisso, tem um vídeo aqui no canal sobre democracia, se você quiser dar uma olhadinha, certo? Mas então ele está pensando numa autogestão coletiva que as pessoas realmente façam parte desse contrato social. Não é mais um contrato social de cima para baixo, mas é as pessoas fazendo parte, as pessoas fazendo as leis, fazendo o governo. Olha só que diferente. O Hobbes dizia que tem que ter um governo que tenha poderes absolutos, que esteja muito acima das pessoas, que a gente vai perder nossa liberdade, né? Até aqui. O Rousseau vai estabelecer essa diferença do seu pacto para o pacto dos outros, né? Até então, o pacto que preponderava era o pacto de submissão, que é a ideia de eu abro mão da minha liberdade para obter a segurança. Então, eu não sou uma pessoa com tantas possibilidades, não sou livre, né, de verdade, mas eu tenho segurança. O estado de guerra não vai me afetar, né? Esse estado de ser humano, nesse estado natural onde o ser humano é ruim, quer atacar um ao outro, isso não vai me causar problemas porque vai ter um soberano com poderes absolutos e tudo mais. Então, o Hobbes dizia isso. O Rousseau está criticando isso. O Rousseau considera que a liberdade é a coisa mais fundamental. Ele vai dizer que quando a gente perde a nossa liberdade, a gente perde a nossa humanidade. O Rousseau é, acima de tudo, um cara que valoriza demais a liberdade. E para ele a liberdade só existe com a igualdade. Porque é essa igualdade que vai possibilitar que nós paremos de um tentar atacar o outro, um tentar prejudicar o outro, que vai fazer a gente viver em harmonia. E aí sim nós vamos ser verdadeiramente livres, quando nos livrarmos dessas preocupações, desse estado de guerra que foi criado lá naquele estudo dele, né, da origem da desigualdade entre os homens, aquele estado de guerra que foi criado ali por causa da propriedade privada, por exemplo. Então o Rousseau tem essa preocupação de criar um estado onde as pessoas tenham liberdade e elas façam realmente parte do governo. Por isso ele vai dizer que o pacto que ele cria é um pacto de associação e não mais um pacto de submissão, onde a gente tem que obedecer um governo com poderes muito acima da gente. Não, a ideia do Rousseau não é essa, né? E ele vai justamente, ao longo do contrato social, ele vai bater muito em duas obras, né? Na origem da desigualdade entre os homens, ele vai atacar bastante o Locke, o Rousseau, aliás, o Hobbes.
Aqui ele vai continuar batendo no Hobbes, mas ele também vai atacar o Grotius, né? Que é um jurista ali dos Países Baixos, que vai escrever esse livro aqui, que é De Juris Belli Ac Passis, né? Para você que é tonto e não sabe latim, não sabe o básico do latim, é sobre as leis da guerra e da paz, né? E nesse livro, o Grotius, por exemplo, até pegar aqui, o Rousseau vai passar boa parte do livro batendo nesse Grotius. Ele até tem uma parte aqui que eu gosto, que ele dá nos dedos do Grotius, ele fala assim, ó: Grotius, refugiado na França, descontente com sua pátria, né, os Países Baixos, e desejando cortejar Luís XIII, o rei da França no período, ao qual dedica o livro, esse livro aqui, não perde tempo em despir o povo de todos os seus direitos e em concedê-los aos reis com todo o artifício possível. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o Grotius, o Grotius, né, e também o Thomas Hobbes no Leviatã, né, eles querem tirar os direitos do povo, os direitos que as pessoas deveriam ter, naturalmente, e querem dar de graça, assim, esse poder para os reis, nessa ideia maluca de que a gente precisa desse poder para ter segurança, que o rei tem que governar a gente ali de maneira muito forte e tudo mais. E aqui ele está dizendo, né, o Grotius queria puxar o saco do rei da França, por isso que ele vai escrever isso. Então o Rousseau está atacando o cara aqui no pessoal também, não só a filosofia do cara, mas de qualquer forma. Inclusive o Grotius nesse livro, ele vai dizer que a gente tem que se entregar para um rei como se nos tornássemos escravos, né? A gente tem que abrir mão da nossa liberdade voluntariamente e nos escravizarmos, como se fôssemos nos escravizar para alguém. Olha que ideia maluca de a gente nos tornarmos escravos voluntariamente de um governo, uma coisa muito doida, né? Inclusive o Rousseau, ele é um dos filósofos iluministas que mais batia na escravidão. Ele dizia que a escravidão, a escravidão e direito e liberdade são coisas que não existe direito à escravidão, porque escravidão e direito são palavras que não podem andar juntas. Então o Rousseau ataca muito a ideia de escravidão, inclusive depois ele vai ser muito lido no Haiti, quando a gente vai ter uma revolução, né, comandada por escravos, ex-escravos, né, e homens livres ali que vão tomar conta da ilha, né, do Haiti, contra o governo francês revolucionário, né, da Revolução Francesa, que inclusive também vai ser muito inspirado nessas ideias do Rousseau, né? Então o Rousseau vai realmente, nesse período ali, ele vai alastrar as ideias dele, depois da morte dele principalmente. As ideias dele vão tomar conta ali de boa parte do mundo ocidental, né? Ele vai ser realmente muito importante. E a maior parte dos filósofos iluministas daquela época não viam problemas com a escravidão, tá? Não tocavam muito no tema da escravidão. Diziam que, ok, as pessoas têm escravos, faz parte, né? O Rousseau não, o Rousseau atacava a escravidão. Então o Rousseau está criando ali essa ideia de um pacto de associação, né? Então de que o homem, nós temos que nos associar entre a gente para formar essa sociedade, né? E ele vai dizer então que em troca da nossa liberdade natural, aquela que nós tínhamos no estado de natureza, com um contrato social bonitinho, um contrato social que nem o que ele fez, a gente vai ter liberdade civil e moral, que não é a mesma coisa que uma liberdade natural. A gente tinha uma liberdade verdadeira no estado de natureza, agora não temos, mas a gente ainda vai ter uma liberdade civil e moral, e a gente vai poder seguir, então, nessa liberdade, a gente vai seguir as leis que nós próprios, nós construímos as nossas leis. Então, são leis concebidas pela população, pelo povo. Então, o povo, nessa ideia de uma autogestão coletiva, o povo se governa, faz as suas próprias leis, e ele vai ter que seguir suas próprias leis, então, e a partir daí a gente vai ter sim uma liberdade, uma igualdade maior entre as pessoas. Esse é o grande objetivo do Rousseau. Infelizmente não foi colocado em prática, pelo menos até onde eu saiba não temos nenhuma sociedade que segue exatamente isso, né? Até, aliás, a Suíça, que é a terra do Rousseau, hoje em dia é um lugar que faz um pouquinho disso, né? Eles têm bastante plebiscitos que são feitos ao longo do ano para a população votar, para a população participar ativamente da política e tudo mais. Talvez seja um lugar onde essas ideias mais ou menos são colocadas em práticas, embora tenha muita desigualdade social, enfim. Tem que pesquisar mais aí para fazer uma análise boa disso. Mas, de qualquer forma, as ideias do Rousseau são muito pouco estabelecidas, né? A gente vê um mundo cada vez com mais desigualdade, onde as pessoas participam cada vez menos da política. Só pensar no caso do Brasil, por exemplo, a gente vota a cada 4 anos num político e depois nem lembra mais em quem votou, né? Tu te lembra quem tu votou da última vez para vereador, para deputado estadual, para deputado federal, para senador, para presidente? Nem lembra mais, né? Tá, para presidente lembra, mas pro resto não lembra mais quem que tu votou. Então a gente tem que, né? A gente acha, para começo de conversa, que democracia é só ir lá e votar.
Mas o Rousseau está dizendo que não, a gente tem que participar ativamente de um governo para ele ser legítimo, para o contrato social ser bem estabelecido, a gente precisa participar ativamente desse governo. Ele vai dizer então que a liberdade vem da igualdade, só somos verdadeiramente livres como somos iguais, já mencionei isso. Ele vai criticar a ideia do Hobbes de que o certo, né, um governo certo, as coisas elas são certas quando elas andam junto com a força, né? Então o Hobbes traz muito essa ideia de que quando um governo é forte, ele se estabelece com a força, ele também se estabelece com a razão, né, como se as coisas andassem juntas. O Rousseau vai dizer que isso é uma ideia ridícula, não tem nenhuma lógica nisso de... O Rousseau vai dizer que é o contrário. Quando a pessoa ela faz uso da força para comprovar um argumento, ela está perdendo a razão, né? Então a gente nunca pode utilizar a força como um argumento para dar razão para alguém, para dizer que alguém está certo, né? E realmente não tem muito sentido isso. O Thomas Locke, por exemplo, né? O Rousseau continua atacando esses contratualistas aqui, né? No contrato social dele, ele está atacando os contratualistas anteriores, o Hobbes e o Locke principalmente. O Locke dizia que o Estado ele tem que ter uma função meio paterna, né? Uma relação de pai e filho, uma coisa assim, o patriarca da família. O Rousseau vai bater nessa ideia, ele vai dizer que não tem nada, não pode ser nada de familiar, porque as relações familiares mesmo, elas são extremamente desiguais, né? O Rousseau até cita nesse momento, ele cita o Aristóteles, porque o Aristóteles já tinha 2000 anos antes, ele já tinha refutado essa ideia do Locke, estabelecendo como as relações familiares eram desiguais, né? Não era usar uma família como exemplo para um governo é uma péssima ideia, porque as famílias não têm nada de certo nas famílias, né? A gente sabe disso, né? Tu sabe como é que é a tua família, né? Tudo errado, né? Então, não dá para usar a família como uma base para um governo, para justificar um governo. Ele diz que o Aristóteles refutou por antecipação. Então, 2000 anos antes, ele já tinha refutado essa ideia do Locke. E ele também, o Rousseau, ele também vai ser contra essa ideia de poder divino, essa ideia de que um poder pode se constituir pela força ou um poder pode se constituir pelo poder de Deus. Deus deu o poder para a pessoa. É uma coisa que o Rousseau vai criticar também, vai dizer que não faz sentido. Até tem um trechinho aqui, deixa eu selecionar aqui, um segundo. Aqui, o Rousseau diz assim: todo poder vem de Deus, reconheço, mas toda doença também. Então, não é mais necessário chamar os médicos agora? Então, o que ele está dizendo aqui? O poder vem de Deus? Sim, beleza, tá, eu sou rei porque Deus quis. Tá, mas Deus também fez várias coisas no mundo e fez também as doenças. Então, se eu pego uma doença, eu não vou no médico para me curar? Eu vou no médico para me curar, não é porque Deus fez a doença que, então é de Deus, eu não vou me curar. Então, não, tu vai tentar te curar igual, né? Tu vai no médico. Então, a mesma coisa em relação a um poder. Tu é um rei com poder que vem de Deus? Beleza, até pode ser. Mas isso não quer dizer que a gente não possa te tirar daí. Não quer dizer que a gente não possa criticar esse teu poder aí, divino, né? Então, não é justificativa dizer que é de Deus para se manter no poder, né? Enfim, para finalizar essa ideia do contrato social do Rousseau, então, o que a gente tem que tirar aqui? Qual é o suco desse contrato social? É a ideia de soberania popular, a vontade geral, a vontade popular. O que são esses termos, tá? O Rousseau acredita que o contrato social, ele só é legítimo, essa relação que nós temos com a sociedade, com o governo, essa relação só é legítima quando o povo é soberano, quando o povo participa ativamente da política, quando o povo formula as leis, quando o povo está sendo o tempo todo, está agindo nessa sociedade. E aí sim, a partir de uma igualdade entre as pessoas, uma sociedade igual, onde todos participam igualmente, a partir daí a gente vai ter uma sociedade verdadeiramente livre e com um contrato social legítimo. Então, o povo, acima de tudo, tem que ser o soberano. É a ideia de soberania popular presente no contrato social. Certo? Então, isso aqui é um resumão, né? Tem outras coisas que dá para discutir. Esse livro é um livro interessantíssimo do Rousseau. Mas esse aqui é o resumão, é o retrato principal da obra. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, mandar no grupo do WhatsApp. Aproveitando aqui, vou mandar um abraço para o meu grande amigo Miguel. Esse vídeo é para você, Miguel, você sabe disso. Então, um grande abraço a todos aí, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!